E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Assunto de hoje, BMS comum, BMS Smart, das famosas aí baterias LiFePool4. Vai ser aí a primeira aula sobre o assunto. Vou trazer aí a diferença entre essa BMS Smart, como você deve escolher, e a comum e esclarecer algumas dúvidas. Aula inicial para que você vá se familiarizando e não faça escolhas ou compras erradas quando o assunto for BMS para seu banco de lítio de bateria LiFePool4. Vamos aprender agora alguns detalhes. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir e participar do salve com a galera. E gostando aí da galeria de vídeo, aulas do canal sobre energia solar, vídeo aulas gratuitas que a gente tenta trazer aí montagem e tudo mais. Assistindo e gostando, taca o like, taca o like. Vamos para a vinheta e vamos aprender aí sobre o assunto. Vamos aí aprender um pouquinho mais sobre esse mundo aí das baterias de lítio, LiFePool4 e da BMS. Vamos ver aqui, nós temos um exemplo de um packzinho que vai até aumentar. Ele tem uma BMS aqui, esse gerenciador das baterias, ou balanceador, equalizador, mas que serve para proteger cada célula. Temos aqui uma BMS comum. O que é a diferença, primeiro, de uma comum para uma Smart? Como o próprio nome diz, a Smart ela é inteligente. E a Smart, a gente pode fazer a programação. Vamos entender um pouquinho. Aqui, uma comum. Essa aqui acabou de chegar para a gente. Essa é uma BMS JK Smart, precinho bem salgadinho. Ela consegue controlar em alta corrente, você encontra aí até 200, 300 amperes de controle. Porém, ela vem com uma conexão com o celular, aí algumas através de Bluetooth, outras através de Wi-Fi, outras através de cabo de dados. E através do aplicativo, essa BMS Smart, a gente consegue entrar lá e setar os parâmetros. O que é isso, Tarcísio? Vou conseguir definir qual a corrente máxima que vai para meu banco de bateria LiFePool4, que é a corrente de carga. Vou conseguir definir qual a corrente de descarga, de saída, porque a entrada e a saída de corrente na LiFePool4 aí no banco de lítio é através da BMS. Ela que faz aí o fluxo de entrada e de saída. Na comum, na BMS comum, quando você for comprar, eu até estou deixando aí um link da comum, só que esse link é diferente. Esse produto, o anúncio está bem feito, que parece uma aula. Ele diz, cada BMS, tipo BMS 8S de 15 amperes, 30, 40, 50, e ele explica cada um individualmente, corrente de carga máxima, de carga e descarga dessa BMS. E aí, como é que você vai escolher? Você vai olhar, você montou um pack, por exemplo, de bateria LiFePool4 de 30 amperes, 24 volts, 30 amperes. Você vai lá no anúncio da bateria, o datasheet, e lá vai ter dizendo, essa bateria deve ser carregada até 15, 20, 30 amperes, ou descarregada em até 1C, 2C, que a gente já falou aqui no canal, que é a corrente também aí da bateria. Se a bateria for 30, 1C, 30 amperes. 2C seria duas vezes a corrente da bateria, 60 amperes. Quem vai dizer isso? O datasheet. Com base nessa informação da bateria, do seu banco, você vai escolher a BMS comum. Por quê? Você não vai pegar um banco de 30 amperes, de 24 volts ou de 12 volts e vai pensar, não, eu vou comprar uma BMS comum, eu vou comprar logo uma de 100 amperes que controla mais corrente do que eu tenho. Não vai proteger. Para ela proteger, a BMS comum, proteger seu banco de LiFePool4, a corrente tem que ser calculada de acordo com o banco. Você olhou a sua célula, ela disse, corrente máxima de carga e descarga, por exemplo, 15 de carga e 30 de descarga amperes, você vai ter que pegar uma BMS que vai lhe fornecer esses parâmetros do seu banco, da sua bateria. Você vai olhar lá no anúncio, nesse link que eu vou deixar, ele diz cada capacidade da BMS, a de 15, a de 30, a de 60, ele vai dizendo corrente máxima de carga, corrente máxima de descarga. Por isso que eu achei muito interessante, além do produto ser um produto bom, aí aprovado pelos compradores, ela vem com a explicação de cada corrente dessa BMS. E na comum você tem que fazer isso. Escolher ela de acordo com a corrente do seu banco e de acordo com a célula. Você, antes de comprar a BMS, vai lá. A célula que eu comprei foi essa de 30 amperes, corrente máxima de carga, X amperes, de descarga X.
entrou nesse anúncio da BMS, vou olhar aqui, BMS comum, que não é a programável, que não é a Smart, a comum. Vou lá olhar, essa aqui diz que vai proteger correntes de carga até tanto, de descarga até tanto. Então casou, essa BMS aqui, que está dizendo para banco de 30 amperes, casou com o meu banco de 30. É essa que eu vou levar. Não adianta pegar a BMS comum de 100 e botar no banco Life por 4 de 30, que você não vai estar protegendo. E aí você vai casar a BMS comum com as características da sua bateria. Já a Smart, que é inteligente, que seta, não, você pode comprar. Agora, a diferença, o preço, né, pessoal? Uma comum pode chegar aí a 5 vezes menos o valor. Enquanto uma dessa aqui pode chegar, por exemplo, a R$100, essa aqui vai chegar a 500. Porém, essa aqui que a gente comprou, que é a JK BMS, que eu deixei o link aí no canal, e vou dizer porque eu comprei essa aqui, ela, você vai lá. Hoje eu tenho um banco de Life por 4 de 24 volts, 30 amperes. Eu vou configurar ela aqui, 24 volts, 30 amperes. Olha a minha bateria, vou escolher que ela carrega até no máximo aqui, por exemplo, 15 amperes por hora. E vou escolher que ela descarregue até, não sei, 30 amperes. Passou disso, ela vai cortar. Eu vou programar isso. Se eu aumentar meu banco, colocar 3 células dessa aqui em paralelo no meu banco de 24 volts e aumentar esse banco para 90 amperes. Na BMS Smart, eu vou lá alterar. Vou alterar meu parâmetro. Agora são 3 células em paralelo. Por exemplo, no banco no 8S, no de 24 volts. Então vou alterar aqui a corrente de carga e de descarga, porque como eu coloquei em paralelo essas células, eu somei aí a corrente. Então eu posso aumentar a corrente de carga e de descarga. Com a BMS Smart eu vou conseguir fazer isso. Por isso que é interessante na Smart eu comprar uma de uma alta capacidade. Eu não vou pegar uma Smart dessa que eu posso setar os parâmetros, definir corrente de carga, de descarga e já escolher uma de 100 amperes. Eu já escolho aqui uma de 200, uma de 300, porque eu vou conseguir aumentar meu banco e utilizar a mesma BMS. E tem algumas BMS que ela também não tem limitação de S. Tem umas que vem assim flexível. Você consegue controlar um banco de 4S, de 8S, de 16S. Ela vem com a possibilidade, não são todas. Você tem que escolher a que faz isso, se você quiser. Porque lhe dá a possibilidade de você trabalhar hoje com 24 volts, querendo aumentar para 48, sua BMS vai ser compatível. Tem essa opção também. Lógico, quanto mais possibilidades você tem numa BMS Smart, mais cara ela fica. Mas essa é a diferença aí principal entre uma BMS comum, que você vai ter que comprar ela de acordo com o seu banco, com as características das suas células, e a Smart que você vai estar aqui programável. Você vai ajustar as correntes de carga, de descarga, vai ter a possibilidade de algumas de trabalhar com 4S, com 8S, com 16S, porque ela já vem o rabichinho que dá para ligar, fazer essa ligação. Então, trazemos aí para vocês, para entender melhor o mundo das BMS. Como eu disse, tem uma BMS, um link comum aí, vai estar aí na descrição do vídeo, que ela vai mostrar várias BMS com várias correntes diferentes e a corrente máxima de carga e descarga, que ajuda muito. Esse anúncio ajuda muito, porque ele praticamente mostra qual BMS escolher para o seu banco de baterias Life por 4. Mais dúvidas? Deixa aí com a gente, depois a gente vai trazer aula completa. Essa eu não vou mostrar para vocês agora, vou abrir, depois eu vou trazer a configuração dela direitinho, a comparação, a montagem. Só queria trazer para vocês aí o entendimento sobre a BMS no banco de bateria Life por 4. Chegou, meu povo. Vamos ver aí os 6 primeiros. Vou mais um pouquinho. Que chegaram. Garantir aí seu salve. Vamos ver quem foi esse povo. Vai conseguir gravar o vídeo. Eu não tô bom, mas eu vou tentar conseguir aqui gravar uma informaçãozinha para vocês. Nosso amigo Francisco Souza diz: Tarcísio, manda um salve aí para Francisco, Gustavo e Iris, São Luís do Maranhão. Grande abraço aos amigos. Nosso amigo Carlos Fonteles de Cruz, no Ceará, também grande salve, amigo. Chegue. Nosso amigo Alexander de São João do Meriti, lá em Vilar do Teles, Rio de Janeiro. Grande abraço, amigo. Quem mais? Nosso amigo Antoniel Colatino, lá de Alagoas. Grande abraço, amigo. Valeu aí pela audiência. Muito bom, Deus abençoe a todos vocês. Nosso amigo Paulo de Arapiraca, Alagoas, também curtindo aí o canal. Grande salve, amigo. Quem mais? Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Peraí. Alberto Júnior, lá em Lusiana, no Goiás. Grande abraço ao amigo Alberto Júnior. Quem mais? José Santana, lá de Sapezal, no Mato Grosso. Fala mais com
Gomes. Grande abração, amigo também. E nosso amigo Júnior Gonçalves, lá em BH, Minas Gerais. Grande abraço, amigo. Gonçalves. Grande abraço. Valeu.